dia, boa tarde, boa noite, queridas alunas e queridos alunos do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma inebriante aula dessa nossa disciplina. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar de literatura, óbvio, né? Vamos falar do modernismo, o terceiro passo, o que representa o último momento do modernismo, perfeito? Para que fique bem claro durante o nosso compreender do momento, o nosso compreender da história, essa terceira geração ela vai ser iniciada em 1945. Se vocês se bem se lembram, no mundo inteiro a gente está vivendo basicamente o final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que marca também o fim do nazifascismo na Itália e na Alemanha e marca o início de uma era de paz, apesar de haver uma Guerra Fria que vai começar logo logo, e que no Brasil vai representar o fim do Estado Novo, justamente por representar o ano da morte daquele que o fundou, que é Getúlio Vargas, e seu suicídio ou assassinato, a história está aí para nos esclarecer, e vai marcar um período de bastante liberdade civil, que na literatura sempre é um oposto. Enquanto no mundo afora a gente tem autoritarismo, tem governos altivos, tem governos que cerceiam os direitos do povo, a literatura vai buscar liberdade, vai revelar isso, vai retratar isso nas suas formas e nos seus conteúdos. E quando o mundo se vê desamarrado dessas cordas que o governo o punha, a literatura parte para o caminho inverso, em que ela começa a ter mais rigor formal, busca representar as suas temáticas, as suas interpretações e olhares através de uma literatura muito mais precisa, muito mais formalmente trabalhada, com bastante rigor quanto a esse aspecto, beleza? Bom, para a gente entender esse momento, além desse recorte histórico, e tal qual Getúlio Vargas fez, parafraseando o ícone, a gente vai deixar a história e vai entrar na literatura. Nesse momento a gente vai ver um Brasil que já começa a dar seus passos para a modernidade, apesar do nome modernismo, e que já se aproxima do contemporâneo. Por que eu digo isso? Porque quanto mais próximo da nossa realidade presente, menos a gente consegue observar e classificar um estilo literário, um estilo artístico. Nesse momento a gente vai ver uma série de estudiosos que divergem quanto ao final dessa geração que começa em 45. Alguns dizem que ela termina na década de 60, outros que ela termina na década de 80, outros que ela dura até hoje, que a gente não saiu dela até então. Então, de certo modo, a gente está arriscando essa superfície que é o contemporâneo, que é o nosso século XXI, que já começa a se projetar, já começa a ganhar algum tipo de cara nesse momento, perfeito? A nossa literatura nesse momento ela vai se dividir, quanto à prosa, em três grandes áreas. A prosa urbana, que se passa num ambiente bastante familiar para vocês, que moram nessa capital maravilhosa que é o Rio de Janeiro, e que vai perpassar por essas paisagens e os processos e os problemas que aqui existem. Não vamos ver um outro cenário nesse momento. Vale destacar bastante nesse aspecto a grandíssima autora Lígia Fagundes Telles, autora do romance que inspira a novela Ciranda de Pedra, e cuja autora, cuja qual eu gostaria de ler um pequeno trecho para ilustrá-lo sobre o seu poder de escrita. Perfeito? Vamos para ele. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los. Plantar roseiras sem pensar em colher as rosas. Escrever sem pensar em publicar. Fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Observem vocês que se passa num ambiente bastante tradicional, visto que é uma menina, a Virgínia, que é a protagonista do romance, em que ela é aconselhada a não seguir esses caminhos tão já batidos, tão preconizados pela sociedade, e que às vezes um pragmatismo, um pensamento mais frio, ele é importante para que se possa viver. O que eu quero demonstrar com isso? O que a Lígia Fagundes Telles quis esclarecer com isso? Que a visão romantizada, a visão idealizada, que a gente via no romantismo e viu em muitos outros estilos literários até então, ela não servia mais para a realidade. A literatura passa a ocupar um papel de bastante prestígio
no mundo fora da literatura, no mundo civil, por assim dizer. Então ela precisava e ela queria, em alguma instância, passar algum tipo de lição, passar algum tipo de ensinamento e fazer essa observação dela valer para mais gente, perfeito? Além do romance urbano em que se destaca essa obra e que se destaca essa autora, há também um grande nome que é de Guimarães Rosa, que vai se destacar na prosa regionalista. A prosa regionalista, apesar do nome regionalismo não querer dizer muita coisa especificamente, ela vai se passar opostamente à prosa urbana, num ambiente mais agrário, num ambiente mais rural. Guimarães Rosa vai criar sua obra-prima, que é Grande Sertão Veredas, justamente em cima dessa paisagem árida, dessa paisagem cálida, que tanto corrói e tanto preenche de valor e particularidades a vida de um ser humano que nascia no Nordeste do Brasil, nos sertões do Brasil. O nome Grande Sertão Veredas vai dar uma pista sobre o que ele vai dizer no meio dessa obra. Guimarães Rosa vai trazer um sertão que se estende, que se alastra não só pela sua extensão, mas também pelo complexo das pessoas. Ele adentra as pessoas e toma o complexo que o ser humano é para si, como se ele transformasse esses corpos e essas ideias que são representadas por essas pessoas em uma extensão de seu próprio tamanho, em uma extensão do seu próprio agir. Perfeito? Essa geração do modernismo, a terceira, ela vai ser marcada por uma linguagem bastante objetiva, um academicismo, ou seja, um olhar universitário, por assim dizer, muito forte, e também vai perpassar por um rigor formal na poesia, que a gente vai ver mais tarde, e também por uma grande questão de neologismos. Guimarães Rosa vai ser um dos maiores neologistas da nossa literatura. O que seria um neologismo, professor? Bom, caro aluno, neologismo, neo, novo, logismo vem de logia, que vem de saber, que nesse caso vai significar um novo saber, que na prática vai significar a criação de novas palavras, perfeito? O Guimarães Rosa vai ser um dos mais notáveis autores nesse aspecto, nesse critério, e a gente vai observar um pouquinho dessa rica literatura que ele produz nesse trecho que a gente vai ler agora. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios. Com assim a gente se diferenciava dos outros, porque jagunço não é muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. A bem eles se misturam e desmisturam, de acaso, mas cada um é feito um por si. De nós dois juntos ninguém nada não falava. Tinha boa prudência. Dissesse um, caçoasse, digo, podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente, que nem mais maldavam. Estávamos conversando perto do rego, bicame da velha fazenda, onde o agrião dá flor. Desse lusfus e escurecendo. Diadorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabugos. Mariposas passavam muitas, por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam. Puxava uma brisa. O ianço do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto, e o chiim dos grilos ajuntava ao campo, aos quadrados. Por mim, só, de tantas minúcias, não era capaz de me alembrar. Não sou de aparada pouca coisa, mas a saudade me alembra. Que se hoje fosse, Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som, como os sapos sorumbavam. Diadorim, duro, sério, tão bonito, no relume das brasas. Esse é um trecho de Grande Sertão Veredas em que em vários momentos a gente pode observar palavras que ele cria e que ele observa na fala coloquial dessas pessoas, e algumas ele mesmo cria do zero, para representar justamente esse fenômeno bastante mutável que é a linguagem, é a língua falada. A língua escrita ela acompanha vagarosamente as mudanças rápidas e emergentes e efervescentes da língua falada. Perfeito? Mais para frente a gente vai ver agora o terceiro fragmento dessa prosa, que é a prosa intimista, que nela eu gostaria de destacar bastante a autora Clarice Lispector e sobretudo a obra A Paixão segundo GH, em que há uma incursão, olha eu de novo com essa palavra, no intelecto, na mente dessa protagonista,
em que ela vai ter diversos conflitos consigo mesma, diversos conflitos éticos e morais, a ponto de praticar atos um tanto estranhos, um tanto questionáveis dentro da obra, não vou dar spoiler. Então a gente vai observar nesse momento uma literatura que adentra a mente, que explora o estranho, explora os desejos, os pensamentos, as elucubrações, as hipóteses, as suposições mais escabrosas que assolam a mente humana. As coisas mais bizarras que algum humano poderia pensar vão ser pano de fundo para a obra e para os cenários da Clarice Lispector, perfeito? Para retratar um pouco e dar um gostinho dessa obra, eu trouxe um trechinho para a gente ler aqui. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se gane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Esse é um trecho na verdade, de A Hora da Estrela. Eu li um trechinho da Hora da Estrela para não dar o spoiler da Paixão segundo GH, em que logo de cara, nesse trecho, a gente observa um questionamento de alguns valores e de alguns conceitos que parecem bastante fechados, como vida, como Deus, como verdade, como a existência humana. Como que esses conceitos se dão, não de uma forma factível ou factual, não de uma forma científica que possa se provar, mas é a opinião, é o conceito particular que a personagem vai adotar para si e vai transpor aos leitores. É o que a Clarice Lispector quer passar aqui. Uma obra está em um universo situado dentro de si. Ela faz parte do mundo aqui fora? Faz, porque é um livro que está impresso e a gente lê. Porém, ela não necessariamente vai refletir exatamente o que a gente pensa. Ela vai refletir o que o autor quer que ela reflita. Ela vai trazer à nossa luz, ao nosso saber, valores e observações e interpretações que a autora quer que a gente dê corda na nossa cabeça. Ela vai orientar-nos a algum caminho que a gente não sabe, porque não fomos nós que escrevemos. E é isso que é importante dessa literatura da terceira geração modernista. É um olhar bastante rico, bastante minucioso, bastante trabalhado, com uma perspectiva bastante psicanalítica de ingressão na mente humana, nos complexos, a discussão de valores filosóficos muito fechados ou pouco discutidos até então, que esse estilo vai tomar para si como um caminho a seguir, perfeito? Uma menção de honra que eu gostaria de fazer nessa aula, porque não vai dar tempo de ler suas obras, porque são de um valor inestimável e mais para frente eu vou destinar um tempo para ele, é Ariano Suassuna. O grande escritor brasileiro que morreu em 2014, que escreveu um dos livros que deu um dos filmes mais famosos da nossa história, que é O Alto da Compadecida. Uma obra-prima, uma obra de um requinte estético, de um requinte temático impecáveis. É uma obra maravilhosa que todos deveriam lê-la. Perfeito? Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de citar a poesia, de João Cabral de Melo Neto, que vai ser o poeta que mais vai se destacar nesse momento, que apesar de eu sempre dar um maior enfoque para a poesia, nesse momento ela vai ficar um pouco mais de lado, justamente porque essa geração se atém mais à prosa, se atém mais ao retrato em grandes textos, né? Seria um longa-metragem se fosse um filme, porque são de mais fácil detalhamento e de riquezas de detalhes, foi ótimo, né? E de riqueza construtiva de literatura. O que eu quero dizer com isso? Numa prosa a gente consegue entrar em mais, aprofundar mais conceitos, consegue dar conta de mais temas, consegue entrar mais nos personagens e nas ações que eles tomam, perfeito? Na poesia, a gente vai ver um movimento completamente inverso. João Cabral de Melo Neto vai ser conhecido como poeta engenheiro.
justamente porque ele projetava suas poesias antes mesmo de escrevê-las. Em várias entrevistas, ele avisa ao entrevistador que o próximo livro dele vai sair em determinada data, com tantos poemas desse tema, com tantos poemas daquele outro, com tantas estrofes, com tantos versos. Ele tem um formato praticamente fechado em que ele só encaixa a poesia dele. E apesar de parecer robótico, é uma poesia bastante fechada dentro de si e que aprofunda bastante de um universo muito particular que é a cabeça de João Cabral de Melo Neto. Um dos poetas mais arrojados que a gente tem na nossa literatura, perfeito? Para ilustrar, eu vou ler um trechinho da sua obra Morte e Vida Severina, para mostrar para vocês esse rigor formal e como que essa poesia é fechada dentro de si. Não fechada, que eu digo, de não retratar o mundo aqui fora, mas que ela faz parte de uma linguagem muito particular de João Cabral de Melo Neto. Perfeito? Vamos para ela. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados, Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Reparem como a poesia de João Cabral de Melo Neto, ela tem um formato bastante preciso, é de uma métrica bastante acurada e que traz ao mesmo tempo um complexo, que é um cidadão sem uma identidade, um cidadão esquecido pela elite, pelo poder, como que ele tenta se identificar e como que ele se vê num complexo infinito de pequenas identificações, de pequenas referenciações que ele faz de si mesmo para explicar quem ele é. Como que isso retrata um vilarejo pequeno em que todo mundo se conhece, sabe a história das famílias. Como que isso retrata a pequenez, a constância de nomes repetidos, a constância de histórias parecidas. Em pouco tempo ou melhor, em poucas linhas, ele consegue trazer muitas informações sobre esse Brasil com uma linguagem objetiva, uma linguagem bastante precisa, com versos metrificados, quase todos têm o mesmo tamanho. Vou deixar essa canção para vocês fazerem, já que eu já ensinei como é que faz. E como que ele retrata questões bastante complexas, internas da nossa brasilidade, de algumas paisagens do sertão, já que o nome do livro é Morte e Vida Severina e se passa no sertão, da Paraíba, como que ele traz isso à tona de uma maneira bastante simples, direta e praticamente imperceptível. A gente percebe aos poucos e quando se dá conta, a gente já tem umas 6, 7, 8 percepções diferentes sobre um pequeno trecho dessa obra, perfeito? Bom, me despeço com essa leitura. Logo, logo teremos uma revisão. Gostaria que vocês começassem a mandar suas dúvidas principais, porque nosso período já está acabando. Vamos adentrar novos temas, buscar novos olhares, já que a gente já está se aproximando do contemporâneo. Vem algumas novidades nas nossas aulas, fiquem aguardando e comecem a planejar o que vocês vão me dizer no próximo formulário de revisão, perfeito? Um grande abraço para todos, que esse vídeo lhes encontre em um bom estado de saúde física, psicológica, emocional e boa sorte também. Um abraço a todos, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!